Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula dos primeiros passos da advocacia previdenciária, trazendo aí o tema do benefício da prestação continuada nos processos administrativos. Então, na nossa aula, a gente vai ver como funciona o benefício da prestação continuada, né? O seu conceito, o seu amparo legal, como que a gente faz o cálculo para descobrir se aquela pessoa tem direito ao BPC e também os aspectos da flexibilização de renda. Então, nesses 3 módulos aí, de 20 minutos cada, a gente vai estudar um pouco sobre o BPC na esfera administrativa. Também eu vou ensinar para vocês como protocolar o BPC aí, tanto no portal do advogado, né, do meu INSS digital da OAB, quanto no meu INSS do segurado. Então, vou ensinar os aspectos práticos para que vocês saiam do curso aí sabendo como fazer um requerimento de benefício da prestação continuada. Então, dar boas-vindas aos alunos, né? E vamos começar aí falando. Primeiramente, quem sou eu, né? Eu sou a professora Roberta Sutel, sou mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo, sou especialista em regime geral da Previdência Social, sou pós-graduanda em regime próprio, sou professora de faculdade e de pós-graduação, e também sou coordenadora do grupo de Seguridade Social, seus aspectos trabalhistas, na Faculdade de Ciências Jurídicas aqui de Santa Maria. Então, vamos começar a nossa aula, que a gente tem muito para trabalhar sobre o BPC. O BPC é o primeiro benefício, né, que vai nos aparecer aí logo depois de formado. Então, hoje no meu escritório, inclusive, ele é o meu carro-chefe. Todo dia eu tenho protocolo de BPC. E com a pandemia, né, do Covid-19, aumentou ainda mais os requerimentos de BPC. Então, para quem está começando, é obrigação aí saber atuar com BPC, porque sempre tem aquele cliente, né, que nunca tem nenhuma, nunca contribuiu para o INSS e chega para vocês: ah, doutor, eu nunca contribuí, eu posso me aposentar? Então, obviamente, a aposentadoria ele não vai conseguir, mas a gente pode talvez conseguir um benefício da prestação continuada para esse cliente, que a gente vai conversar aí na nossa aula de 1 hora. O que é, então, o benefício da prestação continuada? O BPC, ou chamado LOAS, né, ele é previsto, então, pela nossa lei orgânica da assistência social, e por isso que uns chamam de LOAS, outros de BPC, porque a LOA é Lei Orgânica de Assistência Social. Então, é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos, ou até mesmo a pessoa com deficiência de qualquer idade. E aí, nesse aspecto de deficiência, eu sempre gosto de frisar para o meu aluno. E durante as nossas aulas, inclusive acho que é nesse módulo, a gente vai trazer aí o conceito de deficiência. Porque o conceito de deficiência para conseguir o LOAS é a incapacidade aí da pessoa num período de 2 anos. Então, a gente vai ver aí o período que é considerada deficiência pelo INSS para conseguir o BPC. Então, aqui a gente já tem 2 requisitos, né? A gente sabe que o BPC é a garantia de um salário mínimo por mês. Ok, é um salário mínimo. A gente está em 2024, 1.412. Para um idoso, tá? Com idade igual ou superior a 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. Então, aí a gente já tem 2 requisitos para conseguirmos esse salário mínimo a essa pessoa: idoso 65 ou mais, ou a pessoa aí com deficiência de qualquer idade.
Aonde que está o seu amparo legal, né, para a gente fazer a fundamentação do BPC? Então, o BPC, ele se encontra lá na Lei 8.742, tá? Então, a gente é uma garantia aí de um salário mínimo para a pessoa. E aí, essa lei 8.742, ela vai definir justamente o quê? Os requisitos para concessão do BPC ou LOAS, tá? E o BPC, ele não foi alterado com a reforma da Previdência. Outro aspecto muito importante, né? Um dos benefícios que não foi afetado aí pela reforma da Previdência. Então, dito isso, até agora a gente sabe que o BPC ou LOAS é a garantia do salário mínimo para a pessoa, né? Para o idoso de 65 ou mais ou para pessoa aí com deficiência de qualquer idade. A gente já sabe também que esse BPC ou LOAS, ele está amparado, né? Sua fundamentação legal se encontra na Lei 8.742. E agora a gente vai falar dos demais requisitos. O meu cliente, ele tem 65 anos. Será que eu já posso pedir o BPC? Então, agora a gente vai ver os demais requisitos que essa pessoa aí de 65 anos ou mais, ou a pessoa de deficiente de qualquer idade, vai ter que preencher aí para a gente garantir a concessão do benefício da prestação continuada. Então, os requisitos. A gente já viu que é a deficiência ou a idade avançada, tá? E aí, qual é o segundo requisito? Um dos mais importantes, tá, gente? É a renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer esse cálculo, né? Para descobrir se a renda familiar dessa pessoa é igual ou inferior a 1/4, tá? Principalmente vou trazer o valor aqui de 2024. O terceiro aspecto, o terceiro requisito, eu digo que ele está ligado ao segundo requisito, né, da renda. Porque como que a gente vai comprovar que essa pessoa tem uma renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo? Com o cadastro único, tá? Vou ensinar para vocês como vocês vão orientar o cliente de vocês a conseguir esse cadastro único, tá? Onde ele vai conseguir esse documento que é justamente para comprovar a situação de vulnerabilidade econômica desse segurado. Requisito quarto, tá? Não receber outro benefício previdenciário. Sim, o BPC tu não pode receber outro benefício previdenciário junto com ele, tá? Lembrando, pessoal, que o BPC, tá? O benefício da prestação continuada, ele é um benefício de assistência social. E aí, isso é básico, tá, pessoal? A gente tem que saber. Previdência social é no aspecto contributivo. Já a assistência social não tem o seu aspecto contributivo. Por isso que o BPC ele está dentro do assistencialismo, da assistência social. Por quê? Porque a pessoa não precisa contribuir para ganhar o benefício. Ela precisa preencher os requisitos da assistência para comprovar que ela não tem renda, né? Que ela preenche os requisitos ali para a concessão daquele benefício assistencial. Diferente com os outros benefícios que a gente vê lá da Previdência Social, né? O auxílio-doença, a aposentadoria, todos esses a gente precisa contribuir para a concessão do benefício, diferente do BPC-LOAS do assistencial, certo? Seguindo, né? O quinto requisito é passar, então, por uma avaliação médica e social, né? São duas perícias que a pessoa com deficiência, que ao solicitar o BPC, ela vai passar por duas avaliações, tá? A avaliação médica e a avaliação social. A médica, obviamente, pelo médico do INSS. E a assistencial, né, o social, é pela assistente social do INSS.
Então, essa pessoa com deficiente que ingressou aí com pedido de BPC, ela vai passar por uma avaliação médica e social, tá? Já a pessoa com idade ali a 65 ou mais, ela só vai passar pela perícia social, tá? Porque a idade ela já tem, ela vai comprovar então o requisito econômico. O 6 também é um aspecto, né, não um requisito em si, é a reavaliação periódica desse benefício. Vocês conseguiram esse benefício, tem que avisar o cliente, o segurado, que a cada 2 anos, então, ele vai ser submetido por uma perícia do INSS, para ver se ele ainda se encaixa nos requisitos, né? Porque como é um benefício assistencial, obviamente o INSS vai ficar fiscalizando se aquela pessoa ainda está naquela vulnerabilidade econômica quando lá atrás havia, então, solicitado o BPC. Tá? Então, muitos clientes perguntam, né, doutor, é vitalício? Olha, se a cada 2 anos ou quando o INSS achar conveniente que tu comprove a tua situação, pode ser menos de 2 anos, né, que o INSS esteja numa investigação, tanto é que houve, né, o pente fino, o chamado pente fino, para ver se eu tinha pessoas que, né, já tinham alcançado um poder aquisitivo maior, estavam recebendo o BPC Loas. Então, o que o INSS fez? Emite exigência dizendo para o segurado, olha, a gente quer fazer aqui a reavaliação desse benefício, para ver se o senhor ainda preenche os requisitos lá do início. Então, a qualquer momento, o INSS pode solicitar essa reavaliação, tá? O normal é 2 anos, mas fica a critério aí da autarquia solicitar antes essa reavaliação, tá? Então, falei aqui para vocês dos requisitos ou dos aspectos, né, para a concessão do BPC Loas. E aí agora a gente entra num fator muito importante, que é o conceito de deficiência, né? Porque a gente já sabe, olha, o idoso precisa de 65 anos ou mais, né? E precisa comprovar a vulnerabilidade financeira, econômica. E o deficiente, ele precisa comprovar a deficiência e precisa comprovar a vulnerabilidade econômica também. A gente já viu a parte dos requisitos, dos aspectos, né? Para a condução da concessão desse benefício da prestação continuada. E agora, então, a gente passa a explanar, a conversar sobre o conceito em si de deficiência para que esse segurado consiga aí se encaixar e conseguir o benefício. Então, o que é deficiência considerado aí pela Lei 8.742 para que o segurado consiga se encaixar no aspecto deficiência para receber o BPC? Então, a deficiência será um impedimento de longa duração, tá? Vou sublinhar aqui para vocês anotarem aí, ó. Longa duração por pelo menos 2 anos, ó, pessoal. Pelo menos 2 anos, que pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial. Então, vamos lá. Impedimento de longa duração por pelo menos 2 anos, que vai poder ser físico, mental, intelectual ou sensorial, tá? Que diante aí de muitas barreiras pode dificultar a vida da pessoa na sociedade. Então, ela não consegue participar igualmente da sociedade, certo? Então, é necessário a gente entender o que é deficiência no aspecto de deficiente para a concessão do BPC Loas, certo? O deficiente, então, tem que comprovar esse impedimento de longa duração por pelo menos 2 anos. Professora, como que eu vou comprovar isso? Através de um laudo médico, gente, tá? Precisa de um laudo médico atualizado, do médico falando das condições da deficiência daquela pessoa. Olha, ela tá aí num impedimento de longa duração, por pelo menos 2 anos,
não tem chances de voltar, né? Ela está totalmente incapacitada e ela não vai conseguir voltar aí menos de 2 anos. Então, tem que ter sim um diagnóstico do médico, laudos, exames falando daquela deficiência em si, certo? Que ela vai impedir com que aquela pessoa esteja de situação igual para igual da outra pessoa, certo? Pode ser física, né? Pode ser mental. Recebo muitos BPC LOAS com problemas mentais, né? Com deficiência mental. E também a lei traz no aspecto intelectual e sensorial, tá? Então fiquem ligados aí nesse aspecto, porque já vi alunos dizendo, eu achei que deficiente era outras pessoas, não achava que tinha que comprovar. Sim, tem que comprovar aí a longa duração de pelo menos 2 anos aí do impedimento dessa pessoa. Fazendo isso, não vejo problemas, tá? Nunca vi dar problemas, até porque a nossa lei, ela traz justamente isso, impedimento de longa duração por pelo menos 2 anos, certo? Então, até aqui, a gente falou, né, já do que é preciso ter para conseguir o BPC. 65 anos ou mais, né, anos de idade, ou ser deficiente em qualquer idade. Segundo requisito, renda, ter vulnerabilidade na renda, 1/4 igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? No próximo módulo eu vou ensinar vocês aí a fazer o cálculo para a gente descobrir se é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E a gente viu também o que é essa deficiência, que é o segundo requisito aí para conseguir o BPC, idade ou deficiência, e ter também um aspecto econômico nesses dois lados, tanto na idade quanto na deficiência, tá? Dito isso, a gente também vai responder uma dúvida muito frequente que aparece, né? Se justamente o estrangeiro ele pode pedir o BPC, se ele se encaixar aí tanto na idade quanto na deficiência. E a resposta é sim, tá? O estrangeiro ele pode pedir o BPC. Mas a gente sempre tem exceções, né? Então tem que tomar cuidado. Ele pode sim pedir o BPC. Porém, ele precisa ter moradia no Brasil, tá? A gente precisa comprovar a moradia desse estrangeiro no Brasil. E o procedimento vai ser a mesma coisa que para os brasileiros, né? Precisa estar inscrito lá no Cadastro Único, que eu vou mostrar para vocês, próximo módulo de como se faz esse Cadastro Único, né? Precisa apresentar os dados atualizados desse estrangeiro, comprovante de residência, quem mora junto com esse estrangeiro, apresentar o CPF de todos os membros do grupo familiar desse estrangeiro, de todos os membros familiares que vão morar junto com esse estrangeiro, certo? Então, é o mesmo procedimento dos brasileiros, tá? Mas precisa aí ter comprovação que ele reside, que ele tem moradia no Brasil. E aí é óbvio, né, que ele precisa mostrar o documento oficial brasileiro de identificação com foto. Então, se atentar aí também para esse fato, tá? Porque aparece muitos estrangeiros, às vezes, que não, eu vim há pouco para o Brasil, eu tenho direito a um BPC, e aí constatar esse fato, né? Olha, tem, desde que comprove residência no Brasil. Então, pessoal, por esse módulo é só isso, certo? Nos próximos módulos a gente avança, conversa sobre os cálculos aí da renda familiar, né? De como conseguir o tal do cadastro único para a gente comprovar principalmente a vulnerabilidade econômica familiar, desse grupo familiar, desse segurado. E aí, vamos conversar também os aspectos práticos desse benefício, né? Em como requerer a concessão do BPC LOAS. Então, até mais, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.